Olá, turma do primeiro ano A. Vou gravar uma videoaula de revisão para que vocês venham fazer uma boa prova. Nessa videoaula nós vamos abordar uma parte conceitual e também vamos fazer algumas questões de cálculo, mas a prova de vocês eu vou dar um maior destaque à questão conceitual. Então, aconselho que vocês vejam essa videoaula muitas vezes e com certeza vocês vão tirar uma boa nota na prova de vocês. O primeiro assunto que nós abordamos nas aulas presenciais foi o assunto de cinemática. E quando nós estudamos física, o que vem a ser cinemática? Cinemática, na verdade, é a parte da física que ela estuda o movimento dos corpos, mas não se preocupa com a causa desse movimento. Nós demos vários exemplos quando estávamos tendo aula presencial, e todos esses conceitos que eu estou aqui colocando, vocês viram, então vou fazer uma abordagem de certa forma superficial, mas que venha revisar um pouco aquilo que nós trabalhamos. A primeira grandeza física que estou aqui mencionando é o espaço. Muita gente confunde espaço, posição e deslocamento, mas cada uma dessas grandezas está relacionada justamente a um conceito diferente. Se a cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, mas não se preocupa com as causas desse movimento, quando eu pego, por exemplo, chuto uma bola, ou quando eu pego um objeto e faço um arremesso, para tudo isso foi necessário eu aplicar uma força. Então a cinemática, ela não vai explicar aquilo que ocasionou o movimento, ou seja, não vai falar sobre a força. Ela vai estudar todo o movimento dos corpos, vai calcular a velocidade, o tempo que gastou, a distância percorrida, enfim, só não vai se preocupar com aquilo que causou o movimento. Então, o que é o espaço? O espaço é o local, é o cenário onde um determinado fenômeno ele acontece. E já a posição na verdade, trata justamente do ponto, o local em que o objeto se encontra em um determinado intervalo de tempo. E o deslocamento é a menor distância possível entre dois pontos. Então, essas três grandezas, esses três pontos que estamos aqui mencionando, espaço, posição e deslocamento, cada um tem um significado. A velocidade, na verdade, está relacionada com a rapidez com que um determinado fenômeno acontece. E a aceleração é a taxa de variação dessa velocidade. Agora, o próximo passo que nós iremos aqui tratar é aprendermos um pouco sobre movimento e repouso, ou movimento ou repouso. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque na física o estado de movimento e de repouso de um objeto, de um móvel, depende do referencial. Por exemplo, quando eu saio da minha casa e vou até a escola para ministrar uma aula para vocês, se eu vou dentro do carro, mesmo eu indo com uma velocidade de 80 km por hora, por exemplo, se eu estou dentro do carro, significa dizer que em relação ao carro eu estou em repouso. Mas em relação a qualquer referencial, qualquer objeto, qualquer corpo fora do carro, então eu estou em movimento. Assim, o estado de movimento e de repouso depende do referencial. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre velocidade média. Para nós calcularmos a velocidade média de um objeto é muito simples. Basta você relacionar as duas grandezas, espaço e tempo. Então nós podemos dizer que a velocidade média de um objeto, de um corpo qualquer, é simplesmente a distância que esse objeto percorre, que nós representamos por ΔS, dividido pelo tempo que ele gastou. Eu quero lembrar que no Sistema Internacional de Unidade, a unidade de medida para a distância é metros, a unidade de medida para o tempo é segundos. Então nós podemos dizer que no Sistema Internacional, a unidade de medida para a velocidade é metros por segundo. Só que em algumas questões, em alguns casos, em alguns problemas, essa velocidade pode ser encontrada em quilômetros por hora. Ou o problema pode
das informações, sendo a distância percorrida em metros e o tempo em segundos, e pedir para você calcular essa velocidade em quilômetros por hora. Se isso acontecer, você vai lembrar de uma coisa: para transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, você vai pegar o valor dado e você vai multiplicar por 3,6. Agora, se a questão manda você transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, aí você faz o contrário. Você divide por 3,6. Por exemplo, eu digo assim: Childerico percorre uma distância de 100 metros. Vou aqui tirar as informações para quando estiverem vendo o vídeo entender melhor. Childerico percorre 100 metros em um tempo de 10 segundos. Aí o problema diz: qual a velocidade média de Childerico em quilômetros por hora? Se você observa direitinho, nós temos uma situação que a distância está dada em metros e o tempo em segundos, significa dizer que a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Então nós pegamos a formulinha, ó, velocidade média é igual a distância percorrida, o valor de ΔS é 100, o tempo que ele gastou é 10 segundos. Eu vou mandar esse zero com esse marizar, olha. Aí a velocidade média vai ser igual a 10 dividido por 1, 10. Como a distância foi dada em metros e o tempo em segundos, eu encontro uma velocidade em metros por segundo. Só que o problema pediu para encontrarmos essa velocidade em quilômetros por hora. Então você pega o valor obtido, o valor encontrado, que foi 10 metros por segundo, multiplica por 3,6 e assim essa velocidade média em quilômetros por hora vai ser 3,6 vezes 10, vai dar 36 quilômetros por hora. Então basta ficar atento, com certeza isso vai ser moleza para vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre movimentos uniformes. Nós estudamos dois tipos de movimento. Nós estudamos o movimento uniforme, eu vou representar aqui por MU. E estudamos o movimento uniformemente variado. Não vai dar tempo de resolvermos problemas sobre esses dois tipos de movimento, então eu vou tratar somente daquilo que é essencial, aquilo que vai ser cobrado na prova de vocês. O movimento uniforme, a formulinha que nós aprendemos é essa aqui, ó: senhora sozinha vendo televisão. Sempre adotamos uma frase e um nome para entendermos melhor o problema. O importante é o significado das grandezas físicas. S é a posição final, SO posição inicial, V velocidade e T o tempo. O que caracteriza um movimento uniforme? O movimento uniforme ele é caracterizado por uma velocidade que se mantém constante. Por exemplo, eu digo, ó, um carro está viajando a uma velocidade de 30 km por hora. Se ele não acelerar, ele vem a manter em todo o percurso uma velocidade de 30 km por hora, significa dizer que o movimento dele é um movimento uniforme. Agora, se ele acelera, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Se essa velocidade ela muda, então o movimento dele não é um movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado. Então, você começa agora a conhecer outras formulinhas que nós trabalhamos em sala de aula. Vou colocar aqui só para relembrar. Tem a função horária da velocidade, V igual a VO mais AT. Aprendemos algumas frases para decorar essas fórmulas, que aqui não vou mencionar. Tem a função horária da posição, que é S igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. E quando você não tiver o tempo e a questão não pede o tempo, você vai usar a equação de Torricelli, que é V2 igual a VO2 mais 2A ΔS. Bom, com essas três formulinhas você consegue resolver os problemas que estão relacionados ao movimento uniformemente variado.
E eu vou pegar aqui um exemplo bem básico para que nós venhamos resolver esse problema. Eu digo assim, um móvel tem como função horária da velocidade V igual a 20 menos 4t. Determine, item A velocidade inicial e a aceleração. Então basta você vir e olhar para a formulinha que foi aqui apresentada. V é a velocidade final, VO a velocidade inicial, A aceleração e T o tempo. Então você escreve essa formulinha abaixo ou acima da função que foi dada. Eu vou colocar aqui acima, V igual a VO mais AT. Aí você tira as informações. Qual número foi colocado no lugar de VO? Foi 20. Então a velocidade inicial é igual a 20. Qual a unidade de medida? Se o problema disser que está no SI, SI significa Sistema Internacional de Unidade. Então a velocidade vai ser dada em metros por segundo. A aceleração, você faz a mesma pergunta. Qual o número foi colocado no lugar de A? Lembra de carregar o sinal. A é igual a menos 4. Menos 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar como item B, qual a velocidade no instante t igual a 2 segundos. Ora, o problema pede a velocidade e disse que essa velocidade nós devemos encontrar quando o tempo marcado for um tempo de 2 segundos. Você pega a função que foi dada, V igual a 20 menos 4t. Observe que aqui só tem duas grandezas, só tem duas letrinhas, V e T. Se a questão deu o valor de um, a outra você encontra. O valor de T é 2 segundos. Então, V é igual a 20 menos 4 vezes T. Lembrando que T vale 2. Então, nós vamos ter que V é igual a 20 menos por mais vai dar menos, 4 vezes 2, 8. 20 menos 8, nós vamos ter uma velocidade igual a 12 metros por segundo. Aqui eu gostaria de fornecer mais uma informação. Nesse instante, a velocidade foi de 12 metros por segundo. Isso aqui é chamada velocidade instantânea. Então, se a questão pedir para você classificar que tipo de movimento é esse, existem dois tipos de movimento que você vai olhar para o sinal da velocidade. Se a velocidade ela for uma velocidade positiva, ou seja, maior que zero, o movimento é chamado de movimento progressivo. Observe que neste caso a velocidade é positiva. Então, se eu peço para classificar que tipo de movimento é representado por uma velocidade positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade for uma velocidade negativa, ou seja, menor que zero, o movimento é chamado de movimento retrógrado. Movimento progressivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Bom, vamos gravar uma outra videoaula agora falando um pouco sobre dinâmica. Ou seja, a cinemática nós estudamos o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas, que é justamente a força. Agora nós vamos entrar em dinâmica, em que iremos fazer menção das leis de Newton e vamos estudar com mais detalhe esse assunto. Valeu, tudo de bom para vocês.